Seja bem-vinda, deusa, de volta, mais um dia, à casa do Pai. Priscila Yakman aqui, estrategista espiritual, trazendo para você a integração do ritual diário de consciência, de integração da consciência crística aplicada na prática. Hoje o nosso estudo de um curso em milagres, a nossa lição do dia e um curso de amor que estão inclusive disponíveis para você aqui embaixo no link do Notion, totalmente organizado, incluindo um guia maravilhoso para que você possa ter toda essa informação visual. Vem trabalhar em um curso em milagres a questão do perdão do especialismo. O quanto essa função do ego de querer tornar-se especial, melhor, maior, sempre buscando fazer com que sejamos diferentes do outro e, portanto, separados do outro. E o quanto o perdão é a única solução para tudo isso. Porque quando você escolhe entregar o perdão, que seria tirar essa ilusão da separação, você consegue se reconhecer no amor de Deus, que é um direito seu. Então essa lição hoje traz pra gente o quanto nós podemos, a cada momento que nós sentimos algo que nos incomoda, entregar essa aflição no altar santo, ao Espírito Santo, para que ele traga para nós a visão corrigida, para que a gente possa se reconhecer na casa do Pai, no amor do Criador. E isso é uma decisão constante, todo santo dia, a toda hora, inclusive. Depois disso, nós vamos passar, então, para a lição do dia. Essa lição está extremamente profundo, porque ele traz que todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. E ele traz aqui pra gente, muito forte, que toda dor é uma percepção distorcida. Toda dor é uma ilusão. Eu preciso trazer com muito cuidado aqui, porque o caminho da deusa, o reino em expansão, a disciplina diária, trabalham fundamentalmente nós renunciarmos à nossa identidade do ego, ao especialismo e, através da construção do altar santo, com o intermédio do Espírito Santo, reconhecermos a nossa identidade em Deus, convidando assim para que a gente se reconheça tal como Deus nos criou. Por isso, o caminho da deusa é voltar à casa do Pai e nos reconhecermos sendo esse amor. Quando nós não nos vemos nessa perfeição, nessa onisciência, nessa onipotência, nessa presença imutável do amor, nós temos uma identidade corrompida e distorcida que nos enxerga com limitações. Essa percepção distorcida é o que traz essa vulnerabilidade, essa fragilidade e essa dor. Porque quando eu acredito que o outro tem o poder de me atacar, significa que eu estou me vendo pequeno. E me ver pequeno é não me reconhecer como Deus me criou. Então, na lição do dia, nós temos a opção de todos os dias escolher perdoar e ver essa situação
de uma maneira diferente. E é assim que o Espírito Santo corrige a nossa visão, trazendo a nós a revelação da visão de Cristo. Por exemplo, essa situação que você teve ali no seu dia, que você sente que o outro te agrediu. O outro não tem essa capacidade, porque não somos dois, somos apenas um. Quando você tem a percepção distorcida, se vendo através do especialismo, você se julga pequeno e acredita que o outro pode te ferir. Quando você entrega essa situação dentro do altar santo para o Espírito Santo corrigir, isso se dissipa, porque você tem novamente a revelação da unicidade. E aí você perdoa tanto a sua ilusão de ter se visto como agredido, quanto a ilusão de achar que o outro pode te agredir. Porque quando você sobe a um nível de consciência de unicidade, imutável, perfeito, pleno e completo, nada tem poder sobre você. Então, esse é um caminho de devoção, de disciplina, e que a todo momento nós podemos olhar para cada uma das dores que nós temos e percebermos que em algum nível ali existe algo para ser aprendido. Existe algo para você se lembrar de quem você verdadeiramente é, na identidade em Deus, na casa do Pai. E o outro, então, se torna uma ferramenta para que você possa voltar para casa. Olha que coisa mais linda! Então, ao invés de você se sentir agredido, naquele momento, você olha e vê que ali tem uma oportunidade de você reconhecer aonde você ainda não se enxerga como Deus te criou. Profundo, não é mesmo? E aí nós vamos então para o texto 3. O segredo da sucessão, que traz de um curso de amor. E aqui ele traz que sucessão é ir atrás de seguir para a herança. Ele traz que nós já temos essa herança da plenitude de coração e que nós podemos seguir o caminho de Cristo através da nossa escolha. Mas será que você verdadeiramente deseja essa herança? Será que você verdadeiramente está disposta a reivindicar essa herança na forma e no tempo? Quando nós falamos de consciência crística, de sermos um na fonte, nós estamos falando no ser sem forma, que depois, a partir da consciência, nós podemos então expressar o ser sem forma do amor na forma. Essa é a criação do reino dos céus na terra. E aqui ele traz pra gente que o desejo, nós temos uma percepção diferente, e isso o texto tenta alinhar. Que desejo é diferente de carência. A carência implica que nos falta algo, e nós estamos acostumados a chamar de desejo a carência. Então ele vai trazer pra gente a profundidade e a distinção entre desejo e carência. A carência significa essa falta, eu não me percebo tendo todo. E ele nos leva ao topo da montanha para que a gente reconheça que quando nós alcançamos a meta realizada do ser sem forma, quando nós alcançamos esse estado de unicidade, o desejo se torna ainda mais forte. Por quê? Porque nós nos sentimos na plenitude do coração. E aí o desejo de transcender, de transbordar o que nós estamos vivenciando internamente, de unificação, para convidar, para mostrar, para levar isso a outras pessoas, se torna cada vez mais forte. Então ele traz de uma maneira linda como nós podemos olhar para esse lugar e perceber que isso já foi realizado. Nós já somos como Deus nos criou. Nós já estamos na casa do Pai, apenas nos lembrando
disso. Então, eu vou deixar agora você com esse episódio profundo, para que você assimile a profundidade desse texto. Vamos nessa? Sabe, hoje mais cedo eu estava refletindo sobre a pilha de textos e materiais que a gente tem diante de nós para esse nosso mergulho profundo e me bateu muito forte, ficou muito claro o quanto nós ainda tentamos carregar um fardo solitário. Aquelas coisas que, na verdade, nunca foram nossas para começar, né? Exatamente. Sabe aquela sensação de peso invisível no ambiente? Aquele aperto no peito ao olhar para a agenda, olhar para as responsabilidades de liderança, para a família, os projetos em andamento e sentir que o mundo inteiro desabaria se por um milésimo de segundo os braços abaixassem? Nossa, sim. Nós sabemos bem como é tentar dar conta de tudo ao mesmo tempo. É uma exaustão constante. Total. Mas o objetivo deste nosso mergulho profundo nas fontes de hoje é analisar uma perspectiva, eu diria, radicalmente diferente. Os textos que vamos explorar sugerem que existe sim um outro jeito de operar na vida. E esse é o ponto de partida perfeito. Acho fundamental a gente estabelecer desde já que, ao analisarmos essas fontes, nós não estamos falando sobre otimizar uma espécie de performance espiritual. A ideia aqui não é de jeito nenhum adicionar a meditação ou a oração como mais um item na lista de obrigações diárias para sermos pessoas mais produtivas. Não é para virar um checklist de produtividade santa. Exato. A nossa missão hoje é destrinchar uma reflexão sobre a vida como um todo. Nossas escolhas, nossas relações e a decisão de colocar um princípio superior, que os textos chamam de Deus, no centro da jornada. Vamos tentar traduzir conceitos teológicos e filosóficos muito profundos para a nossa realidade prática. Afinal, a premissa desses autores é que a verdadeira espiritualidade não nos afasta do mundo real. Pelo contrário, né? Ela fornece a base exata para atuar nesse mundo com sabedoria. Com certeza absoluta. Certo? Então vamos desempacotar isso. Para quem nos acompanha, a nossa jornada hoje une fontes com uma densidade fascinante. Temos a lição 193 e o capítulo 24 de uma obra muito conhecida chamada Um Curso em Milagres. Temos também ensinamentos de um curso de amor sobre um conceito que eles chamam de segredo da sucessão. Que é lindíssimo, por sinal. Demais. E por fim, vamos analisar o material de apoio de uma inversão prática baseada nesses textos, que é o workshop O Chamado, que propõe justamente a aplicação de tudo isso no dia a dia. Mas, começando pelo núcleo da lição 193 de Um Curso em Milagres, o texto traz a seguinte afirmação, abre aspas, todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda, fecha aspas. Honestamente, isso é fácil de ler num post de rede social, mas na prática é uma pílula bem difícil de engolir. Sem dúvida. É uma afirmação que desafia completamente o nosso sistema de crenças padrão. O texto propõe uma abordagem muito contraintuitiva sobre a dor e o sofrimento. A lógica apresentada pela fonte é que se a dor parece real na percepção de alguém, é porque uma lição não foi aprendida. E que existe escondida lá no interior da mente uma falta de perdão. Peraí, deixa eu te interromper rapidinho. Na teoria isso faz todo sentido, mas se a gente pensar na vida real, isso não só um pouco insensível? Dizer que a dor de alguém é apenas uma lição não aprendida e uma falta de perdão? Como o texto justifica isso sem validar o sofrimento humano? Essa é a grande questão. O livro não nega que a dor seja sentida pela pessoa. Ele questiona a origem dessa dor. E é aqui que a gente precisa conectar essa lição com o capítulo 24 do mesmo material, que fala sobre a meta do especialismo. Especialismo. Isso. Para entender a visão do autor sobre a dor, nós precisamos entender o que ele chama de especialismo. E vale fazer um alerta de vocabulário aqui. Especialismo, neste contexto específico, não significa ser especial de uma maneira positiva, tipo ter talentos únicos ou ser querido. Certo. É um termo usado para descrever a estrutura do ego. É aquela ilusão primordial que nos faz acreditar que estamos fundamentalmente separados do resto do mundo, sabe?
e que precisamos defender o nosso território a todo custo. Ah, então é como se fosse aquela armadura pesada que a gente veste todos os dias achando que ela vai nos proteger das ameaças externas, quando na verdade ela só nos isola e cria um peso insustentável. Precisamente. O texto descreve o especialismo como uma defesa construída sobre um nada. E porque repousa no nada, nunca pode ser estável. A dor, segundo essa filosofia, surge sempre que essa armadura imaginária é ameaçada por alguma coisa. Entendi. Traduzindo isso para a vida cotidiana e corporativa, o especialismo é o que nos deixa num estado de vulnerabilidade tão extremo que, como diz a própria fonte, apenas uma palavra, um pequeno sussurro indesejado, uma circunstância desagradável ou um acontecimento não antecipado pode transtornar o mundo da pessoa e lançá-la no caos. Nossa, isso descreve perfeitamente a biologia do estresse moderno. É exatamente o que acontece quando chega, sei lá, um e-mail passivo-agressivo de um colega de trabalho no meio da tarde. Ou quando uma mudança repentina de planos parece que destrói o dia inteiro. Exato. O sistema todo entra em alerta. O coração acelera, a respiração fica curta, a gente reage com uma intensidade totalmente desproporcional à situação, simplesmente porque estamos operando a partir desse lugar de fragilidade, tentando defender um personagem. É o medo constante de perder o controle, aquela sensação exaustiva de ter que carregar o mundo nas costas e prever absolutamente todos os cenários possíveis para evitar um ataque. É isso. E o texto é cirúrgico ao apontar que a verdade, por definição, não é frágil. As ilusões deixam a verdade intocada. Mas o especialismo, essa identidade fabricada, pode ser posto em desequilíbrio por qualquer brisa passageira. Qualquer brisa. A fonte sugere que o ego tenta competir com a vontade de Deus, usando o que o livro chama ironicamente de nosso cômico poder. E o resultado de tentar sustentar esse personagem é aquele estado de ansiedade crônica que a gente acaba normalizando e chamando de lar. É um estado de solidão profunda, onde a mente está sempre na defensiva. E isso levanta uma questão muito importante para a gente refletir enquanto analisamos esse material. Se a gente parar por um instante e olhar com total honestidade para a rotina onde ainda existe a crença de que tudo depende estritamente do nosso esforço individual, o que está sendo controlado com unhas e dentes hoje, neste exato minuto, que já poderia ter sido entregue ou delegado? São perguntas bem desconfortáveis, né? Mas elas são super necessárias para quem quer aplicar esses conceitos. O material nos convida a observar onde ainda vivemos em isolamento, como se cada conquista e cada segurança fossem exclusivamente fruto de hipervigilância e de muito suor. Exato. O texto nos força a imaginar como seria a realidade se as decisões diárias não partissem da urgência, do medo ou do esgotamento nervoso, mas sim de um estado de paz absoluta. E é aqui que precisamos fazer uma pausa para trazer a premissa central de Um Curso em Milagres. E a mensagem, destilada de toda aquela complexidade teológica, é fascinante. É a ideia de que Deus não exige performance. Nenhuma. O amor, na sua definição mais pura, não cobra o batimento de metas. A paz não é aquele prêmio brilhante que aguarda no fim do dia, concedido apenas se a produtividade foi impecável e se todos os itens da bendita lista de tarefas foram riscados. Perfeito. A fonte sugere que a paz é, na verdade, o ponto de partida. O texto diz de forma muito clara que o filho repousa salvo nele. A metáfora é que a mente humana não está em um campo de batalha precisando sobreviver aos tiros diários do estresse. Ela está na casa do Pai, aprendendo a lembrar da sua origem. Essa distinção semântica e psicológica entre tentar sobreviver e lembrar da própria origem, olha, isso altera toda a forma de operar no mundo material. Quando a base da ação é o especialismo, a escassez e o medo, toda atitude é essencialmente reativa. É só reação, né? Apagando incêndio. É uma resposta a uma ameaça, sim. Mas quando a base é esse descanso metafórico na casa do Pai, a ação se torna criativa, ela se torna serena. Isso nos leva perfeitamente para o nosso próximo texto base de Um Curso de Amor que aborda o segredo da sucessão. E é aqui que a coisa fica realmente interessante.
Esse capítulo, em particular, traz uma visão muito fora da curva sobre a natureza do desejo. Na nossa cultura, nós normalmente associamos o desejo à falta, certo? Desejamos algo porque não o temos. É um vazio que precisa ser preenchido por um objeto, uma promoção, um relacionamento, um cargo. Mas o texto apresenta uma ideia totalmente nova. A ideia de que o desejo não desaparece com a realização, ele se transforma. É uma mudança de paradigma brilhante. O autor faz uma distinção crucial entre desejo e carência. A carência, ou a falta, ela exige uma provisão, uma solução externa para tapar um buraco. Já o desejo, quando ele vem acompanhado da plenitude de coração, ele requer uma resposta interna, uma comunhão. Interessante. A fonte nos diz que a esperança é a condição de quem ainda está sendo iniciado no caminho. Mas, no ponto em que o texto foca, o estágio de iniciação já foi ultrapassado. O autor afirma algo muito poderoso. Ele diz que o leitor chegou, passou pelo estágio de iniciação e alcançou o topo da montanha. O conceito é que o limiar já foi cruzado. A imagem que o texto usa do topo da montanha é belíssima. Se a gente visualizar a cena proposta, é algo como estar de pé no cume da montanha, com os braços erguidos e as mãos totalmente abertas, recebendo e dando simultaneamente, como se fosse um único movimento fluido. Lindo! A premissa é que o desejo alcançou a realização. O poço interno está cheio e, mesmo assim, o desejo continua. Só que agora ele é mais forte do que nunca. É um desejo de união, de reverência plena a Deus e não mais um clamor desesperado para suprir uma falta material ou emocional. E o detalhe mais notável nessa passagem é o lembrete filosófico de que essa jornada não exige movimento nenhum no espaço físico. O texto crava a máxima de que, assim como é dentro, também é fora. A chegada ao topo da montanha acontece sem sair do lugar. Trata-se da jornada interior, respondendo a um chamado profundo. Sem precisar viajar para um retiro espiritual. Exatamente. É o reconhecimento sugerido pelo autor de que a verdadeira herança já é possuída. O que se vivencia nesse limiar é o momento exato em que a carência cede lugar à reverência. É a aceitação de que não há mais a necessidade de lutar por um valor que já é inerente ao ser. Mas, vamos trazer isso para a realidade dura. Estar no topo de uma montanha metafórica, com os braços abertos, num fluxo ininterrupto de dar e receber a graça divina, soa maravilhoso, incrível, num momento de silêncio e meditação. Mas como isso sobrevive a uma terça-feira de manhã chuvosa? Pois é. Sustentar essa clareza quando o telefone não para de tocar, os prazos estão estourando e as demandas da vida gritam por atenção não é tão simples. A teoria é muito poética, mas a prática às vezes parece quase inalcançável. E é exatamente por reconhecer essa lacuna gigantesca entre a teoria espiritual e a prática diária que os materiais que estamos analisando não param apenas na filosofia. Se a gente conectar o cenário maior, fica evidente que o entendimento intelectual desses conceitos é só o primeiro passo. É quase superficial ficar só nisso. Precisa de ancoragem na vida real. Precisa. Sustentar essa lembrança de paz no meio do caos e das inúmeras responsabilidades exige um método. Voltar para a casa do pai, usando a metáfora anterior, não pode ser tratado como um momento emocional passageiro ou um mero alívio de domingo à noite para aguentar a segunda-feira pesada. O material propõe isso como um caminho rigoroso de disciplina interior. Faz todo sentido. E é fascinante ver como isso se materializa no currículo prático que também faz parte das nossas fontes de hoje. Estou falando do material de base do workshop O Chamado, 40 Dias com Jesus. Analisando o cronograma e o conteúdo programático deles, fica muito claro que não se trata de uma simples aula teórica. Longe disso. É um direcionamento muito focado em maturidade. As fontes deixam claro que nenhuma decisão externa se sustenta a longo prazo se ela não nasce de um estado interno de paz. E esse ponto é o grande pilar do material do workshop. A paz, no currículo deles, não é romantizada como uma ausência de problemas ou uma fuga de responsabilidades complexas. Pelo contrário, a paz é ensinada como uma estratégia. Uma estratégia? Isso muda a perspectiva. Muda tudo. É apresentada como a decisão inegociável de retornar ao centro antes de tomar qualquer atitude.
O foco das metodologias propostas é ensinar na prática biológica e psicológica mesmo como desativar aquela identidade reativa do ego ou especialismo que detalhamos agora há pouco e construir internamente o que o texto chama de altar santo. Só que o currículo do workshop introduz um conceito que, à primeira vista, parece uma contradição com o resto. O material fala sobre construir esse altar santo e permitir um processo de purificação através de uma estrutura que eles chamam de o caminho da deusa. Quando a gente lê isso, a primeira pergunta que surge é como um conceito chamado caminho da deusa se encaixa dentro de uma jornada intitulada 40 dias com Jesus. Parece haver um choque cultural e de tradições aí. Como o material resolve isso? Essa é uma análise crucial, porque a dúvida é muito válida. Quando a fonte menciona o caminho da deusa, ela não está fazendo uma salada teológica confusa ou misturando religiões de forma irresponsável. O texto usa isso como uma metáfora prática e muito bem fundamentada para o resgate do princípio feminino na psique humana. Entendi. Independentemente de quem está praticando, trata-se de cultivar a receptividade, a intuição e a capacidade de fazer uma pausa. O material aborda o desenvolvimento de estabilidade emocional e a regulação do sistema nervoso. Ah, então entra diretamente na questão fisiológica. Totalmente. O material inclui práticas fundamentais como a respiração consciente, o breathwork, e a justificativa deles para isso é simplesmente brilhante. Eles argumentam que é impossível acessar a intuição ou ouvir qualquer direção divina se o sistema nervoso autônomo estiver travado no modo de luta ou fuga. Nossa, faz todo sentido. Se a biologia está gritando, o espírito não consegue sussurrar. Exatamente. Se a amígdala cerebral está sequestrando o córtex pré-frontal porque o corpo acha que um simples e-mail de cobrança é um leão faminto pronto para atacar, não há espiritualidade ou oração que se sustente ali na hora. Então, o caminho da deusa atua com a fundação biológica e emocional. Ele cria um espaço real e físico de escuta interna para que a jornada espiritual mais profunda possa de fato acontecer. Isso muda tudo. É a preparação do terreno, a fundação da casa. E observando a progressão do material, fica claro que o workshop é apenas o gatilho inicial. É a revelação da rota. Porque a jornada contínua, a caminhada de fato, é proposta através da mentoria Reino em Expansão. Isso mesmo. Que funciona como esse caminho sustentado. E é muito interessante notar que essa mentoria inicia exatamente com esse nivelamento obrigatório que é o caminho da deusa. Somente depois de estabilizar o sistema nervoso e organizar essa fundação interna é que se inicia a travessia dos 40 dias com Jesus. Uma coisa sustenta a outra. É um período focado em integrar a vida material, que é cheia de reuniões, demandas e boletos, com a clareza espiritual. Afinal, a dor moderna é exatamente viver uma vida dividida. É meditar em paz no quarto e ser engolido pela ansiedade reativa 2 horas depois no escritório. Exatamente. A mensagem central que atravessa toda essa estrutura programática que avaliamos é muito direta. A fé sem prática se dissolve no primeiro obstáculo real que aparece. E lá na outra ponta, a prática sem um nível profundo de consciência vira apenas uma performance religiosa cansativa, vira só mais um peso para carregar na mochila. Ninguém precisa de mais peso. De jeito nenhum. A disciplina sugerida pelas fontes analisadas hoje não é sobre intensidade ou sobre fazer um esforço heróico, é sobre constância. É sobre a disposição de retornar todos os dias, de entregar a necessidade de microgerenciar o universo inteiro e agir a partir da paz. É sustentar essa coerência invisível enquanto se constrói e lidera no mundo material. E para quem nos escuta e talvez tenha sentido que essa análise de hoje ressoa com o momento atual da vida, os links com os materiais preparatórios e as informações de inscrição para a imersão prática do workshop já estão disponíveis na descrição do áudio. O material da fonte encerra a apresentação do programa com um recado muito direto. Eles dizem que não há necessidade de convencimento. Eu adoro essa parte. Quando é o tempo certo para uma mudança de postura tão radical, a clareza simplesmente se apresenta. A pessoa sente. E antes de concluirmos a nossa análise de hoje, vale a pena trazer um pensamento provocador, retirado diretamente daquela lição 193 de Um Curso em Milagres. É uma aplicação prática e imediata que resume perfeitamente tudo o que discutimos aqui.
Vamos lá. O texto instrui a mente a olhar para todas as coisas que ainda são guardadas para serem resolvidas em isolamento. Aquelas apreensões cotidianas que a gente mantém à parte da cura. A provocação silenciosa sugerida para quem nos escuta hoje é esta: traga à mente uma preocupação, um problema no trabalho ou um sofrimento específico que esteja gerando ansiedade agora. E aplique a chave que o texto oferece. Repita internamente a frase: perdoarei e isto desaparecerá. É um convite lindo para soltar as armas, não é? Sim. E o mais belo é a promessa filosófica que acompanha essa prática de soltar o controle. O texto conclui afirmando que o próprio Deus dará o último passo. E pede, não negue os pequenos passos que ele pede que dês até ele. É um exercício profundo de substituição. Sai a hipervigilância e entra a confiança absoluta. Que possamos dar espaço para que a necessidade constante de controle ceda lugar a essa confiança. O material que destrinchamos hoje oferece uma perspectiva que desafia muito a nossa rotina, mas que tem um potencial real de reconfigurar a maneira como operamos no mundo. Com certeza. E, para selar esta nossa reflexão, nós deixamos a síntese mais precisa que extraímos dessas fontes. É uma âncora muito simples, porém inabalável para acompanhar o restante do dia, cada escolha de liderança e cada conversa difícil. Volte antes de decidir, e decida a partir da paz. E que essas palavras entrem profundamente em cada célula do seu ser. Você tem esse poder todo santo dia de voltar para a casa do Pai, por escolha, por consciência, por presença. O tempo todo você tem essa oportunidade. Use-a com parcimônia, com sabedoria. Escolha perdoar para que você possa ver o mundo de uma forma diferente. Escolha retornar todos os dias à casa do Pai, entregar o controle a Deus, agir a partir da paz e ter então a disciplina espiritual. Quando você consegue todos os dias, por devoção, por vontade, por amor, escolher se fundir ao todo para se manifestar na forma, o ser elevado. Você tem a presença do Criador conduzindo cada um dos seus passos. E eu quero te fazer um convite muito especial. Existem algumas pessoas que percorreram muitos caminhos, que estão buscando terapias, leituras, retiros, muitas formas de trazer essa integração da espiritualidade para a vida prática, mas que por alguns motivos já sabem, mas não sabem como sustentar isso todo santo dia. Esse convite é para você, que já sabe que essa paz é real, que já sabe que esse lugar de comunhão, de unicidade existe e está disponível, que já sabe que você merece viver o reino dos céus na terra. No dia 10, às 7h30, eu vou realizar o workshop O Chamado, onde eu mostro para você e trago ferramentas, inclusive já está disponível aqui embaixo para você o link e já tem muito material lá dentro de aplicação prática no seu dia, para que você comande essa autoridade espiritual. Então, venha fazer parte desse workshop, venha compreender com mais presença esse caminho e sentir se essa é a jornada que você quer viver. Nessa edição, você ainda vai ter o convite para entrar no reino em expansão, que além de ter o caminho da deusa, que é essa renúncia à identidade do ego, a construção do altar santo, o convite do Espírito Santo, a purificação das memórias, você terá comigo a jornada de 40 dias com Jesus. Então pode ser que esse seja o seu momento. Vamos nessa? Nos vemos amanhã, no próximo capítulo.